E hoje seguimos com a nossa série de entrevistas sobre alimentação no Brasil, falando sobre os alimentos in natura. Para isso, recebemos no estúdio a nutricionista Isabela Queiroz. Seja muito bem-vinda, Isabela. Eu que agradeço pelo convite, Matheus. Isabela, para a gente iniciar nossa entrevista, o que são esses alimentos, né? A gente pode dizer que são simplesmente alimentos naturais, que não sofreram ali nenhuma alteração, é basicamente isso? Exatamente, Matheus. Alimentos in natura são aqueles que foram retirados diretamente das plantas ou dos animais, sem sofrer nenhum tipo de alteração após isso. Em um comércio, né, algum mercado, que a população vá, né? Como que ela faz essa identificação, né? Como identificar ali um alimento que é processado ou que é natural, né? Como fazer essa análise? Porque existe diferença de um alimento in natura e aqueles que são minimamente processados, né? Que são aqueles alimentos que passaram por um processo mínimo. Por exemplo, a própria higienização. Hoje em dia a gente encontra muito nos mercados até mesmo verduras e legumes já picados. Esses são os minimamente processados e que fazem bem para a saúde. Como no caso, por exemplo, das carnes, né? A partir do momento que ela sofreu um corte, ela já passou por um processo mínimo ali, né? Agora, vale ressaltar que alimentos in natura e minimamente processados não têm adição de sal, açúcar, gordura, óleos. Então, como no caso da reportagem, né, não se pode adicionar líquidos que seja uma salmoura na carne a fim de preservá-la, mas considerá-la como sendo in natura, porque não é, aí é uma fake news. E essas informações vêm na etiqueta? Isso é regulamentado? Como que funciona? Sim, tem que vir especificado na etiqueta, né? E aí é muito importante que o próprio consumidor tenha esse senso crítico. Então ele chegou, por exemplo, num estabelecimento comercial e aí ele percebe, né, que há adição de outras substâncias naqueles alimentos considerados in natura, então já não é in natura. Aí é melhor não levar para casa, né? Pode até mesmo denunciar o estabelecimento a fim de que sejam corrigidos isso. Então é importante ficar bem atento, né, ao tipo de substância que está ou não naquele alimento. E por que é importante, né, fazer essa análise? Na prática, ali, qual que é a diferença quando a gente fala dos nutrientes? Porque quando a gente pensa nos produtos in natura, seja de origem animal ou vegetal, são aqueles alimentos que têm todos os seus nutrientes ali preservados, né? Praticamente todos. E a partir do momento que são geradas, né, processos em cima daqueles alimentos, fatores nutricionais e até mesmo calóricos são perdidos nisso ou até adicionados, que é o que a gente vê nos produtos ultraprocessados, né? São acrescentados ali produtos que acabam aumentando as calorias dos alimentos. Então, quando nós mantemos uma alimentação saudável à base de alimentos in natura ou minimamente processados, nós temos muito mais resultados positivos no dia a dia e a longo prazo também, né? Pensando em saúde. E essa adição de outros materiais pode ser benéfica? Porque a gente vê muitos casos ali de divulgação de mais vitaminas e etc, né? Tem um lado bom também ou é só ruim? Sim, tem lá, por exemplo, existem algumas bebidas à base de produtos vegetais, como por exemplo, a de soja, né, que nós encontramos nos supermercados. E aí eles adicionam cálcio, né, e outras substâncias que serão benéficas, por exemplo, para aquele público que opta em não consumir alimentos de origem animal, como o leite. E há outros alimentos também que sofrem adição de vitaminas, minerais e que são importantes, né? O próprio sal, ele é importante para conservar, mas isso se trata de alimentos que já não são mais in natura, precisa ser ressaltado isso. E o fato de não ser in natura não significa que não sejam benéficos, são sim. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né, com aqueles que já levam excesso de calorias, especialmente de açúcar e gordura. A longo prazo, isso deve ser pensado, né? O consumo desses alimentos pode fazer mal à saúde. Como que as pessoas devem encarar isso, né? Às vezes ali no curto prazo não é necessário uma preocupação, mas e a longo prazo, como que fica essa situação? Com certeza tem que levar muito em consideração isso, porque quando a gente estuda a antropologia da alimentação, Matheus, a gente percebe que a cada ano que passa o número de obesidade e de doenças crônicas, né, aumentam cada vez mais. Por quê? Se a gente pega as pessoas estão substituindo os alimentos in natura por alimentos ultraprocessados para facilitar o dia a dia, né? Até mesmo pela redução do preço. Hoje, quando comparamos esses alimentos ricos em gordura e açúcar, eles são mais baratos do que um alimento in natura. E aí as pessoas pensando em custo-benefício acabam pegando estes e incluindo no dia a dia.
Por isso que a gente vê uma tendência crescente aí de obesidade. Então, e é claro, a gente pensa assim, a obesidade vincula só a estética, né? Ficar gordinho ou gordinha. Está muito mais além disso, né? A obesidade, ela é uma doença crônica e que acaba acarretando outras, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, hipertensão, alguns tipos de cânceres. Então, a gente precisa tomar atenção, muito cuidado com o tipo de alimento que a gente leva para a nossa mesa. Ontem a gente iniciou nossa série de entrevistas aqui falando sobre alimentação no Brasil, né? E a gente falou da questão do guia alimentar, né, que já existe há 10 anos no nosso país, falando especificamente, né, sobre os alimentos in natura. Nesse guia, o que é que você recomenda, né, que as pessoas façam uma leitura sobre esse assunto? Quais conteúdos podem ser encontrados lá? É um guia excelente, viu, Matheus? Porque um dos focos desse guia é justamente ajudar as pessoas a criar autonomia, para eles terem um senso crítico de chegar no supermercado e saber o que levar para casa ou não. Então, especialmente em relação aos alimentos in natura e os minimamente processados, o guia, de uma forma bem simples e prática, mostra da explicação do que são esses alimentos e até mesmo traz exemplos, tanto de origem vegetal, como o FVL, né, que é fruta, verdura e legume, e também os de origem animal. Então, vale muito a pena ler, porque o conhecimento é o melhor amigo. Se a população estiver com esse conhecimento, com certeza reduzirão essas fake news que a gente vê por aí. Apesar dessa recomendação, vale sempre lembrar, né, que é recomendado também a procura de um profissional, né? Não dá para tirar todas as informações dali, né, criar uma dieta somente baseado naquilo, né? Existem muitos outros fatores, não é mesmo? Com certeza, Matheus, você destaca uma coisa importante, até porque hoje a gente vive muito essa questão do quanto mais natural, melhor, né? E aí as pessoas estão apostando muito nos alimentos de origem vegetal e esquecem da importância dos de origem animal. Claro que sempre, né, levando em consideração a importância dos animais, né? A sua preservação. Mas a questão é, o nutricionista ele terá como objetivo isso, mostrar como que vincular esses dois tipos de alimento, de origem vegetal e animal, a pessoa terá uma qualidade de vida muito melhor. E sem o perigo de ficar sem alguns nutrientes, né, que são específicos de cada grupo alimentar. E quando a gente fala da questão da educação alimentar, né? Quando ela deve começar? Desde criança, os pais já devem fazer essa apresentação para os filhos, né? Qual dica que você dá nesse sentido? Eu falo que desde quando a mamãe já está grávida, né? Porque a própria alimentação dela vai influenciar no bebezinho, né? O próprio leite que depois ela vai oferecer para ele também estará muito relacionado com a alimentação dela. Então, é muito importante, desde a gestação, ela já cuidar da alimentação, porque nasceu o bebê, especialmente após os 6 meses, né, de aleitamento materno exclusivo, é a hora aí de começar a acrescentar novos alimentos, a introdução alimentar. Como que ela fará isso? Se ela for o exemplo, o filho vai seguir. Então, já desde os primeiros dias de vida, é interessante sempre inculcar a importância de uma alimentação saudável. E quando isso não acontece na infância, né? Como fazer essa introdução alimentar, né, mais saudável, mais adiante, né? Quando a pessoa já está um pouquinho mais velha? Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Porque eles falam, minha infância, minha adolescência não foi assim, mas tudo é possível. Com a orientação de um bom profissional, assim, claro que vai exigir mais esforço da pessoa, mas tudo é possível. E aí é sempre isso, né? Fazendo trocas inteligentes. Eu gosto muito de trabalhar com somar, em vez de excluir. Então, em vez de você começar excluindo o que você gosta, tenta fazer essas trocas inteligentes. Então, por exemplo, em vez de você deixar de comer doces, optar por um doce com menos açúcar, com ausência de gordura, o próprio doce de leite, né? Se a gente vê a composição, é mais de açúcar do que gordura, e com isso ele já é menos calórico. Então, são essas modificações ao longo do dia que a pessoa emagrece, inclusive, e tem uma alimentação saudável. E tem alguma dica de receita assim para o dia a dia, algum alimento talvez mais em conta, né? Como a gente comentou a questão do valor também, né? Que às vezes isso é um impeditivo. Tem alguma dica que você dá nesse sentido? Algum alimento ali para o dia a dia que o pessoal pode estar comprando, que às vezes tem um valor mais acessível, né? Para estar incluindo ali na dieta? Eu falo, Matheus, que a organização é tudo. Tem gente que fala assim, comprar fruta é caro. Mas muitas das vezes a pessoa está no escritório, na faculdade, na escola, e aí vai lá e pede o iFood. Se a gente vê, né, existem alguns aplicativos de comida, na verdade, que se a gente coloca na balança depois, o preço fica muito maior, né? Há um gasto maior. Então, gastar com alimentação, na verdade, além de um investimento, a gente acaba gastando menos.
Então, sempre ter, né, à disposição frutas, doses de whey, talvez para conseguir bater a quantidade de proteína no dia, alimentos mais proteicos ajuda a aumentar a saciedade e a pessoa sente menos fome. E aí diminui o risco da pessoa no final do dia querer atacar tudo que vê pela casa, né? Que aí vem a questão do exagero calórico. Então é importante isso, a organização e apostar nesses alimentos que são mais rápidos. Eu falo que a banana é o fast food mais saudável. Descascou, comeu. Então ela é muito prática, não precisa de ser lavada, é questão de se organizar. Então tá aí uma dica, né? A banana, um alimento acessível. E falando sobre suplementação, né? Você mencionou um suplemento, né? Bastante utilizado no Brasil. Existe suplemento in natura ou não? Não, bem difícil, porque quando a gente pensa no termo in natura, é aquele tirado diretamente. Eu falo que se for pensar em suplementação, um in natura seria a própria carne, o ovo, o leite, né? Consumido ali, tirado do próprio animal, mas assim, não existe, porque se a gente parar para pensar, todos os outros produtos, né, de origem vegetal ou animal, eles sofrem certos processos, né, e que, embora sofram esses processos, não deixam de ser saudáveis. Dá sim para incluir na alimentação de uma forma super equilibrada. Você mencionou também a questão dos deliveries, né? É possível pedir alimentos saudáveis, né, às vezes até mesmo in natura, por esse meio? O mais recomendado é fazer em casa? Pelos próprios aplicativos, hoje também tem a questão dos próprios supermercados, né, que estão nesses aplicativos, é só essa questão das trocas inteligentes. Então, em vez de pedir um alimento muito calórico, você pode pedir uma salada, né, que também tem, ou um prato mais saudável. Eu sempre passo para os meus pacientes essas opções mais saudáveis, até mesmo por aplicativo. Quem optar por não usar esses apps, né, pode simplesmente ir ao supermercado e comprar. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, né? Qual a recomendação de buscar um nutricionista, né? De quanto em quanto tempo? O pessoal que está querendo buscar essa alimentação mais saudável, né? Mais natural, né? Que é o tema que a gente está falando aqui hoje. Qual que é a recomendação? Como buscar um profissional, né? De maneira adequada? Matheus, eu falo assim que é muito importante que todas as pessoas procurem um nutricionista, independente da idade ou da fase da vida que ela está. Por quê? Pelo excesso de informações que a gente tem hoje, infelizmente tem muita informação de má qualidade, né? Fake news, enfim. E aí as pessoas elas estão desorientadas. Então, não é só pensar assim, vou procurar um nutricionista porque eu quero emagrecer. Não, é para se orientar, para se educar. Né? E aí isso acaba que vai influenciar a família, os amigos. Então, todos deveriam procurar um nutricionista, é muito importante. Muito obrigado, Isabela, pela sua participação. Eu que agradeço. E caíram